Fala, torcida vascaína, Felipe Tiru de volta na área para comentar mais um jogo do Vascão. Vasco 1, Sampaio Corrêa 1. Esse vídeo chegando aí um pouco mais tarde, porque depois do jogo eu fui assistir o Brasil ganhar a medalha de ouro, né? Assisti o jogo do Vasco, peguei o jogo do Brasil do segundo tempo e consegui acompanhar aí essa medalha inédita do Brasil. Infelizmente, o jogo do Vasco não foi tão bom, foi bem ruim para falar a verdade. Um empate contra o Lanterna do campeonato. Quem viu aí o Preleção sobre Vasco, viu os números ridículos do Sampaio Corrêa no campeonato, jogando fora. E eu, por mais que estava assim, curioso para ver qual ia ser o comportamento do Vasco, se ia jogar bem, se ia jogar mal, eu estava convicto de que o Vasco ganhar o jogo ia ganhar. Ia ganhar jogando mal, mas ia ganhar com certa tranquilidade. Era a minha convicção. No primeiro tempo, pareceu que realmente ia conseguir uma vitória tranquila, mas no segundo tempo foi aquela tristeza. Só conseguiu empatar e só não perdeu por causa do Martin Silva, mais uma vez, e do juizão, né? Que anulou um gol dos caras ali que nem eu, nem ninguém conseguiu entender o que o cara marcou naquele segundo gol do Sampaio Corrêa. Mas, como eu disse, a expectativa era de que a gente fosse ver aí uma melhora no time do Vasco depois dessa parada aí de 2 semanas, né, para as Olimpíadas. Uma expectativa meio assim, exagerada, a gente sabia, porque se a gente for lembrar do Campeonato Brasileiro ano passado, que o Jorginho pegou no meio do campeonato, fez aquela reerguida, o time numa maratona de jogos, aí volta e meia tinha uma paradinha, tipo, o Vasco não ia ter um jogo no meio da semana, a gente fala, o Vasco vai ter agora uma semana toda para treinar, é bom porque o time vai melhorar, e o time voltava pior, vocês lembram disso? Quer dizer, tempo de trabalho pro Jorginho não funciona. Não sei o que ele faz, qual é a técnica de trabalho dele, eu sei que quando o time dá uma parada que você acha que ele pode aproveitar esse tempo para deixar o time melhor, o time acaba voltando pior. O que, diante das circunstâncias atuais, pra gente é complicado. Quarta-feira a gente tem um jogo super decisivo, o jogo mais importante do Vasco até aqui da temporada. E, tipo, esse jogo agora, assim, não serve muito de aquecimento para dar confiança para a torcida do Vasco, né? Mas vamos tentar analisar aí o que o Jorginho pensou, o que o Jorginho preparou nesse intervalo do campeonato e já na preparação também para o jogo contra o Santos. A gente viu aí que ele começou o jogo com, teoricamente, 3 atacantes, né? O Jorge Henrique sendo aquele falso atacante que a gente já conhece. E para mim, mostrando claramente como ele pensa esse time do Vasco aqui para frente com a entrada do Júnior Dutra. Ele botou o Éder Luiz no jogo de agora, mas claro, porque o Júnior Dutra tá machucado. Porque o pensamento dele, claramente, é o Júnior Dutra ocupar aquela posição ali. O que eu penso dessa escalação inicial do Vasco? Primeiro, que o que eu temia aconteceu. Muita gente esperava, eu inclusive, que o Júnior Dutra pudesse vir para barrar o Jorge Henrique, mas não, o Jorge Henrique é chamego do Jorginho, é o queridinho dele, e ele, se for preciso, que nem tá fazendo agora, ele muda o esquema tático do time só para conseguir manter o Jorge Henrique no time. Então, para você que tá torcendo aí para Jorge Henrique ser barrado, pro Madison ser barrado também, desiste. Esses dois aí, ó, Jorginho tá fechado com eles até o final. Segunda coisa que dá para reparar nessa mudança, porque aí, como eu falei, então ele fez essa escalação para encaixar o Júnior Dutra se machucou, não pôde jogar, ele resolveu botar o Éder Luiz. E aí pra gente que, novamente, fica torcendo para ver os garotos sendo aproveitados, para ver os garotos do Vasco ganhando rodagem, para serem melhor, para chegarem mais preparados no ano que vem, pode existir, porque o Jorginho, ele é claramente a favor dos jogadores mais velhos. Ele tá na dúvida entre 2 jogadores, ele vai no jogador mais velho. Pode ser porque acha que o jogador é mais experiente, pode ser porque, não sei, ele acha que os jogadores mais velhos são mais influentes no elenco, ou pode ser o respeito, na dúvida no mais velho. O fato é que na dúvida ele vai no mais velho, sabe? Não um jogador, tipo um treinador tipo o próprio Dorival Júnior do Santos aí, para ficar no exemplo, que é um cara que gosta de jogar, botar os jogadores novos para ver, para testar. O Jorginho é o oposto disso, o cara vai sempre nos mais velhos. Então,
essa é outra esperança que eu acho que a gente pode perder com o Jorginho, a esperança de ver os garotos entrando nesse time. Hoje, por exemplo, o Júnior Dutra não pode jogar, pô, era a chance de tentar botar um Evander ali então, pra dar uma chance pro garoto, jogo fácil contra o lanterna do campeonato. Pô, é a chance de tentar testar um garoto, ou então até mesmo o Pikachu, que ele barrou, já que ele barrou o Pikachu porque agora o Jorge Henrique forma ali o meio campo, né? Mas então, já que o Júnior Dutra não tá, botava o Pikachu, um cara que vai ter um toque de bola melhor ali, e também uma finalização, porque pô, o Éder Luiz entrou umas 3 vezes na cara do gol e deu aquelas finalizações ridículas. O Pikachu teria uma finalização muito melhor do que ele. Então, mas a gente ficou um pouco decepcionado com essa escalação aí, porque continuou mantendo o Jorge Henrique, continuou mantendo o Maddison. Eu não achei ela de todo ruim não, ela tem umas coisas interessantes. Por exemplo, como ele recuou o Jorge Henrique agora, porque ele já jogando no meio de meio campo, e como o Júlio César não jogou hoje, porque tá contundido, né, tá machucado, entrou o Henrique, o Vasco jogou com 2 laterais velozes, o Henrique na esquerda e o Maddison na direita, com 2 atacantes velozes, no caso o Éder Luiz e o Ederson, né? E o Nenê também, que é um jogador que tem velocidade, com o Jorge Henrique e o Andrezinho fazendo os lançamentos, que é uma qualidade que os dois têm. O Jorge Henrique não tem muita velocidade, não tem muito drible hoje em dia, mas um bom passe ele tem, ele fez uns bons lançamentos aí, e isso acabou sendo uma solução interessante aí para pensando no jogo do Santos. Se a gente pensar que a gente vai jogar lá na Vila Belmiro, os caras vão vir para cima da gente, a gente ter essa opção de uma saída rápida, um lançamento do Andrezinho para um Maddison da vida, para um Ederson, é uma opção interessante que a gente pode explorar bem no jogo de quarta-feira. Mas qual é o problema? As melhores jogadas nesse jogo, no primeiro tempo, vieram desses lançamentos, tá? A gente viu o Henrique entrando várias vezes, o próprio lance do pênalti aconteceu numa enfiada pro Maddison, só que esses lançamentos, eles não acarretaram chances de gols muito claras, sabe? Ainda falta o Maddison não ter uma qualidade no cruzamento, o Henrique chegou muito afobado também, o próprio Éder Luiz é aquela coisa, eu torço por o cara, eu gosto do Éder Luiz por tudo que ele já fez no Vasco, mas é um jogador que, cara, não é a melhor opção do elenco hoje, sabe? Eu acho que o Jorginho queima ele, botando ele nessas situações. E isso a gente se revelou num jogo em que o Vasco, apesar de mostrar essa boa jogada, ela faltou conclusão. Depois no segundo tempo ainda botou o Thales para tirar o Ederson, botar o Ederson mais ali para jogar pelas pontas do lado, que outra questão que foi levantada, que o Ederson, talvez ele seja melhor jogando pelas pontas, porque no meio ele não tem tanta, jogando mais enfiado. Só que ele bota o Thales também não cria muita chance. O problema não é que o Ederson não sabe jogar de centroavante, o problema é que a bola não chega nele, entendeu? Então a gente tem que ver, não é mudar o jogador que está jogando de centroavante, é mudar a postura do time para ela servir esse centroavante. Se a gente já viu que o Ederson tem ali, ele tem uma qualidade de prender a bola, ele tem uma boa finalização, se a gente jogar a bola para ele, com umas 2 ou 3 chances ele vai conseguir marcar um gol. Agora se a bola não chega, aí não adianta nada, né? Ele teve, sei lá, uma chance mais clara, que ele chutou meio mal, mas, pô, até pouco. Ele tem que ter umas 4 ou 5 chances por tempo para poder conseguir deixar o dele, né? Mas pior do que essa falta de bola no centroavante, que é uma coisa que eventualmente pode ser ajustada com treinamento e tal, eu acho que é a defesa do Vasco com essa formação. E isso aí pensando principalmente aí no jogo de quarta-feira, quando a gente vai ser bastante pressionado, é problemático, porque como ficou o meio campo do time com essa formação? Diguinho, Jorge Henrique, Andrezinho e Nenê. Quer dizer, os mais novos aí nesse time tem 33 anos. Andrezinho e o Diguinho 33 anos, Jorge Henrique 34, Nenê 35. Quer dizer, são jogadores que não tem aquela explosão da juventude, não tem mais aquela velocidade. É só uma cabeça de área. A gente tem ali o Andrezinho e o Jorge Henrique, que não são volantes de origem, né? Ali adaptados, improvisados na marcação do meio campo. O Nenê, que não marca nada, na verdade, só faz ali uma sombra. E o Diguinho, que também não tem mais essa velocidade antigamente, e é aquele jogador que a gente sabe que na vontade acaba confundindo vontade com imprudência, faz umas entradas meio agressivas às vezes, que podem acabar redundando
em expulsões até. Então a gente acaba ficando com o meio campo muito velho, lento, que não consegue acompanhar o meio, acaba tendo que marcar mais frouxo, porque não tem velocidade para acompanhar os adversários na mesma toada, e que com o passar do jogo vai cada vez afrouxando mais. Foi isso que a gente viu hoje, principalmente no primeiro tempo. Segundo tempo do Vasco, então, ó, eu vou até ignorar, não vou nem considerar, vou considerar que rolou um lapso, que eles estavam querendo ver o jogo da seleção também, porque foi horroroso, não teve nada de bom para tirar desse segundo tempo. Só aí as defesas do Martin Silva mesmo, sempre garantindo a gente. E também ressaltar mais uma curiosidade, ainda não foi dessa vez que a gente viu o Felipe Gabriel estrear aí com a camisa do Vasco, para descobrir aonde que o Jorginho imagina esse jogador. Ainda não foi dessa vez. E agora é isso aí, né? Apesar dessa partida horrível, é tentar imaginar aí como vai ser esse jogo contra o Santos. Vou preparar um vídeo especialmente para a gente falar aí, uma preleção especial para a gente discutir esse jogo do Santos. E torcer para ser outra postura na quarta-feira, outra ambição, porque se jogar que nem jogou hoje e venha jogando aí no próximo campeonato, vai ser um massacre. Beleza? Certinho? Deixar aí o parabéns pro aniversário, mais um aniversário do nosso glorioso Clube de Regatas Vasco da Gama, que nesse domingo agora está completando 118 anos. Desejar aí um futuro bem mais brilhante e vitorioso do que esse presente aí, que é, na verdade, um pequeno lapso nessa história grandiosa e vencedora do nosso clube, não é mesmo? E a gente volta aí breve com um novo vídeo para já ir pensando nesse jogo de quarta-feira contra o Santos. Tá certo? Então beleza, a gente vai se falando.